Se levantar 4 dedos é porque você é muito psicopata. Não, 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 nada a ver. Tudo bom? Eu sou o Daniel, sou um psicólogo clínico e eu quero falar hoje sobre alguns termos que foram retirados do contexto da psiquiatria, da psicologia, da psicopatologia em geral, da psicanálise e caiu na boca do povo, caiu se tornou expressão comum e as pessoas dizem, fulano é psicopata, não, Beltrano é muito bipolar, eu acho que eu sou meio autista. Não, tá tudo errado, na verdade, assim, errado no sentido de, tecnicamente falando, são termos que são mal aplicados. Desculpe que eu tô com o olho machucado, né, de um terçol, mas e eu quero falar sobre isso, né? E eu quero deixar desde já o que que tu sabe, o que que tu já ouviu falar sobre psicopatia, quais são suas dúvidas, e quais outros termos. Coloca teu comentário aqui, já me segue para, né, compartilha esse conteúdo. E hoje eu vou falar sobre um desses termos que é mal empregado, psicopata. Psicopata é um quadro clínico. É, quem pode diagnosticar não é trend da internet de levante 4 dedos, isso não diagnostica nada. Psicopata não é simplesmente uma listinha de coisas, porque a diferença entre a normalidade, o equilíbrio e o desequilíbrio, a anormalidade, é mais uma questão de grau do que uma questão de qualidades. Isso quer dizer que coisas que tu vê em alguma pessoa que é desequilibrada, também tu vai encontrar em pessoas que são normais, que são saudáveis, mas a intensidade, isso é diferente. Então, psicopata é uma estruturação de personalidade em que, chamado na psicanálise clínica, na psicanálise antiga, tradicional, Freud chamava de perversões, Jacques Lacan vai chamar de perversões, mas na grande geral, né, na psicopatologia em geral, vai chamar das psicopatias, sociopatias, que tem uma característica. Na psicopatia, falando psicopatia, a característica é uma estrutura que sim tem alguns elementos que se nota na infância, né? Uma pessoa que pode vir a se tornar um psicopata, ele tem uns traços de comportamento muito comuns de se observar na infância, que é, desde a infância já, uma dificuldade em ter empatia, de entender, às vezes, dificuldade de sentir remorso, de se sentir culpado, falta de medo, muitas vezes, né? Mas não necessariamente isso vai ser cristalizado como uma psicopatia na vida adulta. A psicopatia é um psiquiatra ou um psicólogo clínico que, a partir de exames clínicos, a partir de entrevistas clínicas, vai fechar esse diagnóstico. Não tem como ver um psicopata só de olhar para ele simplesmente, por mais que a gente possa desconfiar de alguns traços. A principal característica do psicopata em relação aos outros tipos de transtorno de personalidade é que aqueles que sofrem, que desenvolvem a psicopatia, eles são pessoas que têm extrema dificuldade de empatia. Eles podem empatia é tu se colocar no lugar do outro, é tu sentir a dor do outro, é tu se compadecer do outro, é tu se alegrar com a alegria do outro. O psicopata, se ele for um pouco inteligente, ele pode até simular isso, ele aprendeu a simular isso, então ele pode simular culpa, ele pode simular medo, ele pode simular vergonha, mas não que ele sinta de fato, né? E o sociopata é um pouco mais sério, que daí a palavra sociopata quer dizer, né, que a pessoa tem uma, um efeito patológico, doentio para com a sociedade, para com a coletividade, né? E daí pode ter comportamentos agressivos, inclusive, para isso. Mas o psicopata não necessariamente ele vai ser um criminoso, né? As pessoas às vezes acham isso. O psicopata, na verdade, ele pode sim ser uma pessoa normal, mas ele vai ter traços
que dificultem a empatia, o relacionamento. O tipo de relacionamento que ele vai ter vai ser um relacionamento tendenciosamente abusivo ou interesseiro. A palavra acho que seria isso. Tipo, ele é amigo das pessoas não porque porque tem um vínculo sentimental para com elas, mas é amigo da pessoa porque essa pessoa tem algo que possa ser útil. Os relacionamentos são que a psicanálise lacaniana vai chamar de relacionamento anaclítico, quer dizer, tratar o outro como um objeto. Uma coisa importante, eu vou falar sobre esse outro termo em outro vídeo, porque esse vídeo já está ficando longo. Todo psicopata ele tem traços narcisistas, mas nem todo narcisista necessariamente é um psicopata. E primeiro, né, a gente vai falar sobre narcisismo, então, mas o narcisismo é o traço da pessoa que é voltada muito para si mesmo. A palavra narcisismo vem de ser apaixonado, amar-se a si mesmo, né? Não conseguir amar outras pessoas, só conseguir amar a si mesmo. Todo psicopata ele tem um traço de narcisismo porque ele é muito voltado para si, como se o mundo fosse objeto para ele, né? Então até uma relação objetal anaclítica significa isso. Ele trata o outro como um objeto de utilidade para si, certo? Sim, todo psicopata ele precisa de um acompanhamento psicoterápico. Muitos vão precisar sim de medicação devido a transtornos que essa estruturação pode causar, né? E nem todo psicopata vai se tornar um criminoso em série, um mentiroso em série, embora sim, é muito comum isso. Né? Também nem todo mundo que é criminoso, mentiroso, é necessariamente de estrutura psicopática. A estrutura psicopática, ela permanece, né? Ela permanece, não é uma doença que tu vai tomar um remédio e vai mudar, mas a pessoa pode aprender a se socializar, a conviver bem, a diminuir os transtornos que os traços psicopáticos faz através do tratamento psicoterápico e através, muitas vezes, de aporte medicamentoso. Mas não usem esse termo psicopata. O que psicopata não é? Psicopata não é o cara esquisito. Psicopata não é o cara que é meio loucão das ideias. Psicopata não é a pessoa que eventualmente fez alguma atitude de vingancinha ou de manipulação. Isso todo mundo faz parte da natureza humana esse tipo de comportamento. O psicopata é uma estrutura estável que se mantém assim, que já tem traços desde a infância e se mantém durante a vida toda. E sim, não se consegue diagnosticar uma psicopatia simplesmente por uma listinha ou por vídeos da internet. Né? É necessário sim um diagnóstico técnico, muitas vezes diferencial, por parte do psiquiatra e do psicólogo clínico. Quais suas dúvidas sobre esse assunto? O que tu já ouviu falar sobre isso? Entendeu que o psicopata não sente remorso, não sente culpa, tem dificuldade de empatia, pode simular isso para poder se socializar, mas não que ele sinta de fato. Uma coisa assim, psicopata, ele tem emoções, o que ele não tem muitas vezes é sentimento, tem dificuldade nas ligações sentimentais, e aí vem a diferença. Qual é a diferença entre emoção, qual é a diferença entre sentimento? Tudo isso. Ficou alguma dúvida? Comente, compartilhe, comenta aqui embaixo, tá? Eu leio todos os comentários e respondo a todos os comentários. Eu sou o Daniel Pechoski, psicólogo clínico. Hoje falei um pouquinho sobre psicopatia e nos vemos no próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe e nos vemos.